enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, pensei então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Boa noite. Uma semana difícil, de muitas surpresas, de muito choro, e, ao mesmo tempo de muito alívio por ver nossa companheira descansar no Senhor. Isso traz paz também. Conheci a Bugra em 98, num curso da Jocum, quando ela veio fazer, e eu, conduzido por Deus, fui falar com ela, porque Deus havia me ordenado conversar com a Bugra para caminhar com ela e do lado dos excluídos. E quando eu vi ela foi muito interessante, porque Deus tinha falado para mim que reis e rainhas serão meus ais, lá em Isaías. E ais é aqueles que servem. Aí eu olhei para ele, olhei para a Bugra daquele jeito, pequenininha, doida. E eu disse, Deus, cadê a rainha? Cadê o rei? E porque Deus me disse, essa é minha rainha. E conversei com ela, ela disse, a mãe vai lá no escritório para nós conversar. E outro dia então eu fui no escritório do Projeto Siloé, que era perto da Casa Lara, aqui no Estreito, e comecei a caminhar com a Bugra, com o João, o pessoal do Projeto Siloé. E eu entendi por que Deus a chamou de rainha. Porque ela tinha tanta coisa, tantos tesouros com ela, que Deus não poderia chamar de outro jeito. Minha rainha, foi o que Deus disse da Bugra. E eu aprendi a amar como nunca tinha visto na minha vida. Amar até as últimas consequências. O amor é a marca maior da Bugra, do João, do Projeto Siloé. Amar e nunca desistir.
Olá, amigos e amigas em Cristo. Nós estamos iniciando a série de mensagens Mulheres da Bíblia. E hoje eu gostaria de ver duas mulheres da Bíblia que me inspiram muito e que tem tudo a ver com o projeto de igreja que nós estamos desenvolvendo aqui no norte da ilha de Santa Catarina. A primeira é Dorcas. Ela é uma mulher da Bíblia que está em Atos 9, 36 a 42 e se tornou famosa e querida na época porque ajudava os pobres com o seu trabalho. A segunda é a missionária búlgara. Ela faleceu na última segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e seus atos mostram que a Bíblia estava nela. Portanto, ela também é uma mulher da Bíblia. Ela ficou famosa e muito querida por amar quem poucos queriam amar. Vamos começar então lendo a passagem de Atos 9 e ver a vida de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente, morreu, seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos, e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Nessa história, uma crente chamada Dorcas costumava investir o seu tempo ajudando os pobres e fazendo roupas para eles. Não sabemos muito sobre ela, apenas que era notável em praticar boas obras e ser generosa financeiramente. E de acordo com a fé cristã, ajudar os pobres não é um trabalho para deixar rico. Você deve fazer isso sem intenção de receber elogio ou de ouvir: puxa, como você é uma pessoa boa. Da mesma forma, você não ajuda pessoas em necessidade com a expectativa de que alguém, ou mesmo o universo, como alguns dizem por aí, vai te recompensar. Ajudar alguém em necessidade, para um cristão, deve ser um trabalho altruísta. Ou seja, você faz algo para alguém sem esperar receber nada em troca. Deve ser um ato voluntário e gracioso. Bem, esse era o tipo de mulher que Dorcas devia ter sido. Um dia Dorcas adoeceu e morreu, e nesse tempo o apóstolo Pedro estava passando por perto. Pediram a ele para ir ao funeral dessa mulher que era tão piedosa. Quando ele chegou, todos estavam chorando e mostravam as roupas que ela costumava fazer para os pobres. Gente, aí nós percebemos que Dorcas amava a Deus e amava as pessoas. Quem ama a Deus se torna sensível e solidário aos necessitados. E ela cuidou dos necessitados naturalmente. Eu acho importante lembrar aqui dos primeiros cristãos, que está registrado em Atos 2. Ali é dito que eles eram muito solidários e tinham a simpatia de todo o povo da cidade. Em outras palavras, a cidade gostava dos cristãos não porque eles eram educados ou porque cumprimentavam as pessoas com um sorriso, mas porque ajudavam as necessidades das pessoas de maneira prática, sendo elas cristãs ou não. Esse amor era baseado nos ensinamentos de Cristo, que dizia: amem uns aos outros como eu amei vocês. A base para o amor, portanto, é o amor altruísta, que não espera nada em troca, e sacrificial de Jesus. Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e morreu a morte que nós merecíamos, em nosso lugar. Isso é amor escancarado. Diante de toda a rejeição e sofrimento que estava sobre ele, na cruz Jesus disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E na cruz ele salva aqueles que foram seus inimigos. Dorcas, sem dúvida, sabia o quanto tinha sido amada por Deus. Então ela amava os outros em resposta a esse amor. No relato da Bíblia, o funeral de Dorcas não durou muito. Pedro orou e Deus fez um milagre. Ela se levantou e as notícias desse milagre se espalharam e muitas pessoas acreditaram em Deus. Vamos aplicar isso um pouco.
Tim Keller uma vez escreveu: não devemos amar as pessoas para compartilhar nossa fé com elas. Em vez disso, devemos compartilhar nossa fé e nós mesmos com as pessoas como forma de amá-las. Olha que interessante. Em outras palavras, não amamos como um meio para chegar a um fim. Na verdade, o amor é o objetivo. Amamos por causa do amor. Não amamos para que as pessoas gostem mais de nós ou nos elogiem. Não amamos para fazer com que as pessoas venham à igreja. Não amamos como um instrumento útil do ministério ou como um departamento da igreja. Deus amou a todos e sua obra é destinada a todos, mesmo para aqueles que a rejeitam. Então nós aceitamos o seu amor pela fé e por isso somos igreja. Daí nos reunimos e convidamos outras pessoas a experimentarem esse amor e serem transformados por ele. Eu acho que Dorcas não esperava ser milagrosamente curada. Também não acho que ela esperava que muitas pessoas acreditassem em Cristo por causa do seu trabalho humilde ou porque algo incrível ia acontecer no seu funeral. Ou que a sua história seria compartilhada em uma mensagem 2000 anos depois. Eu creio que tudo que Dorcas fazia é porque ela sabia que Deus amava. E da maneira que ela foi amada, ela amou. E esse movimento ecoa até hoje. Incrível como a história de Dorcas lembra a história da Bugra. Isso foi destacado no culto fúnebre da Bugra pelo meu amigo pastor Jonas. E como Dorcas, a Bugra, o seu nome de batismo é Nídia Mafra, amava por amor. Foi uma das pessoas que eu conheci onde isso é mais notável. Quem conhece o testemunho da Bugra vai concordar comigo. E eu vou destacar algumas coisas. Bugra inicia o seu projeto missionário convivendo com hippies na Praça 15, no centro de Florianópolis. E ela tinha 18 ou 19 anos e ela entendeu que aquelas pessoas precisavam ser amadas. Para quem não sabe o que era o movimento hippie, era um movimento contracultural de protesto. E protestavam contra o estilo de vida da sociedade, que era muito forte na década de 70 e 80. Eles viviam à margem e não eram bem vistos pela sociedade em geral. Se vestiam de maneira própria, não tomavam banho, eram contra a guerra, contra a violência, apregoavam a liberdade sexual, o uso de drogas alucinógenas. Gente, tinha muito piolho e sarna. Mas olha o relato da Bugra que está na revista Ultimato. Em 1979, João, então meu noivo, o pastor Matias Quintela de Souza, que pastoreava a Igreja Presbiteriana Independente do Estreito, e eu recebemos o chamado de Deus para vivermos entre o movimento hippie, em Florianópolis, na Praça 15 de Novembro. Depois de orarmos e jejuarmos, não tivemos dúvida de que era mesmo Deus desejando se revelar àqueles malucos. Tornei-me hippie, sentei no chão com eles e passei a testemunhar o amor de Cristo por meio da minha vida. Apaixonei-me pelo movimento hippie. Pensava comigo: Deus, eles são lindos, têm princípios evangélicos, tal como a igreja primitiva. Se eles se entregarem a Jesus, abandonarão a maconha, a vida promíscua, o misticismo e darão de 10 a 0 em nós, chamados povo de Deus. De coração, tornei-me hippie naquilo de bonito que aprendi com eles. Veja, ela não tinha preconceito ou algo a receber em troca, apenas amor. Esse, inclusive, era o grande tema da vida da Bugra. No testemunho, ela afirmou o seguinte: eu amo aquela gente, amo suas lutas, seus piolhos e até a sarna deles. Em um momento da sua vida, ela estava sendo ameaçada de morte por traficantes, porque o trabalho que ela fazia tirava os usuários das ruas. Mas ela dizia: eles podem até me matar, mas uma coisa eles nunca vão poder me impedir, de amar essa gente. Ela realmente amava por amor. Em mais uma fala da Bugra, registrada na revista Ultimato, ela apresenta as suas motivações para fazer o que ela fazia. É um grande privilégio servir a Deus e ver o seu agir. Lembro-me de que quando recebi o meu chamado em 1979, disse: Deus, por que eu? Tanta gente melhor do que eu, teologicamente mais qualificada. Eu sou terrível, braba, vou perder a classe rapidinho no meio dessa gente. Eu vou envergonhar o evangelho, o seu nome, a igreja. Então Deus me respondeu: é muito importante que você tenha isso em mente. Quem é grande e perfeito sou eu,
Não existe nada de diferente entre eles e você, a não ser que você conheceu a minha graça antes deles. Quero que você viva o Evangelho como você é. E quando você errar, pecar, vai, peça perdão. Assim eles vão perceber que o seu Deus, rico em misericórdia, está sempre pronto para perdoar. E terão esperança de vida. Não quero pessoas perfeitas, quero gente que me obedeça e viva o Evangelho com atitudes. O ministério da Bugra levou à organização do projeto Siloé, que até hoje trabalha com dependência química e apoio emocional e espiritual aos familiares. São mais de 30 anos de experiência. Nós temos o privilégio de ter um escritório de atendimento do Siloé aqui na nossa igreja e nós presenciamos a transformação na vida de muitas pessoas. Sem medo de errar, eu posso dizer que são milhares de vidas atendidas ou transformadas por esse ministério, no Brasil e em vários outros países. Inclusive, muitos missionários surgiram desse trabalho. Uma história que me impacta muito foi quando alguns bandidos foram contratados por traficantes para acabar com a vida da Bugra. Eles bateram nela e ameaçaram. De maneira surpreendente, a Bugra continuou testemunhando corajosamente da sua fé e do seu propósito em estar fazendo o que ela fazia. E por uma interferência divina, eles não conseguiram terminar o serviço. O líder deles, mais tarde, escreve uma carta para o pastor da Bugra, na época, que era o pastor Matias Quintela, dizendo que não conseguiu matá-la porque ele viu Deus nas suas palavras. E algum tempo depois, acabou entregando sua vida para Jesus. Hoje, ele é missionário cristão com a sua família em um país muçulmano, onde não é permitido compartilhar o Evangelho. Posso dizer que tanto Dorcas quanto a Bugra são inspiração para nós. Hoje o nosso projeto de igreja é ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Para isso estamos dispostos a aprender o que significa amar por amor. O nosso grande desafio é superar a barreira do orgulho, perceber que não somos melhores nem piores que qualquer pessoa, que somos todos dependentes da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para as pessoas diferentes de nós, que tenham posturas culturais, sociais ou mesmo morais diferentes das nossas, com o nariz empinado. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Da mesma forma, o amor não se contenta apenas em aceitar as pessoas como elas são. Aquele que ama deseja o bem da outra. Então, nesse sentido, nós convocamos as pessoas a conhecerem o amor libertador de Jesus, a serem seus discípulos, a experimentar a transformação e a alegria do caminho e participar da comunidade de amor em ação. Esse é um grande projeto. Nós somos gratos a mulheres como Dorcas e a Bugra que nos ajudam a ver que isso é possível, que realmente nós possamos ter uma vida e uma morte honrada como a dessas mulheres. Vamos orar? Pai querido, eu coloco a nossa vida diante de Ti e, em primeiro lugar, Te agradeço pela vida da Bugra e de tantas outras mulheres da Bíblia, como Dorcas. Realmente foram mulheres fantásticas que, limitados como nós, conheceram a Tua graça e viveram a partir dela. Que isso aconteça na nossa vida, que isso aconteça na nossa igreja, que possamos ver comunidades assim no Brasil e no mundo inteiro surgirem, porque realmente nós vemos que esse é o Evangelho e nós acreditamos nele. Então nós entregamos a nossa vida para ser parte disso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vem louvar